Olá, Diário TV, discutindo o ano político, debatendo as questões políticas de Teresópolis em 2024. E o entrevistado de hoje é o ex-prefeito Roberto Petro, que também é médico, servidor público estadual e mora em Teresópolis. Bom, Petro, muito obrigado por aceitar o convite para falar de um tema que você entende bem, né? Afinal de contas, quem mora na cidade, quem vive a cidade, compreende ela melhor, né? É verdade, é um prazer estar aqui. E vivemos um momento de muita dificuldade, né? De uma forma geral, não é só a dificuldade administrativa, não, mas o ser humano mudou muito, está mudando muito. Eu acho que está faltando muito Deus no coração de todo mundo, está faltando muito mais amor, muito mais carinho. Mas vamos lá, vamos tocar a vida. Bom, o Petro foi prefeito durante 5 anos, viveu diversas fases diferentes, fases do município, mas uma que é lembrada sempre pelo servidor público, que era uma época que tinha vale-refeição, plano de saúde, 14º, e hoje a gente percebe, Petro, um servidor reclamando da gestão municipal, não sendo atendido nas suas demandas. O que você acha que mudou? Olha só, ficou tão ruim, faltou tanto respeito com o funcionário público, que quando um prefeito consegue pagar o salário em dia, ele vira ídolo, como se isso fosse uma benesse, e é uma obrigação. E o funcionário acabou perdendo uma série de vantagens que ele conquistou com o tempo, a maior parte foi até no meu governo, né, que foi a concessão do plano de saúde, que tirou mais de 10 mil vidas da rede pública de saúde, quer dizer, 10 mil pessoas da rede pública de saúde, que passaram a usar o plano de saúde, desafogou o sistema e a população era muito melhor atendida. E o Vale Alimentação, que passou a ser chamado depois de Vale Coxinha, Foi diminuindo tanto que diminuiu vale tanto coxinha. que ficou com esse apelido, que nós também criamos na nossa época. E tudo foi feito por uma questão técnica, não foi só porque a gente queria prestigiar o funcionário, mas existia os primeiros 6, 7 níveis da prefeitura ganhavam nominalmente menos que o salário mínimo. Isso nominalmente, porque é proibido pagar menos salário mínimo, né? Obviamente que eles tinham hora extra, etc., se complementava o salário e resolvia. Só que quando o cara ia fazer um financiamento, qualquer coisa, ele tinha dificuldade. E a gente não podia dar aumento para esse grupo sem atingir a prefeitura como um todo. Então era necessário que fosse feito um plano de carreira decente. E até que isso acontecesse, a gente fez uma coisa que era o Vale Alimentação, que aí na época era R$ 50, né? E R$ 50 na época você viu o que significava. Mas que era os mesmos 50 para quem ganhava o salário mínimo e os mesmos 50 para quem ganhasse 5, 6 mil reais. Então foi uma forma da gente atender a prefeitura como um todo. E o plano de saúde foi no mesmo caminho. Todo mundo tinha o seu direito igual, né? E a prefeitura conseguiu do plano uma tabela tão baixa que permitia que o funcionário pudesse colocar a sua família e pagasse com o seu salário com toda a tranquilidade do mundo. Isso com o tempo se desgastou, se perdeu e foi uma grande perda para a prefeitura, né? Porque o funcionário bem tratado é um serviço também de qualidade. Quem trabalha não é um prefeito. O prefeito ele traça as diretrizes. Quem trabalha, quem traz o resultado é o funcionário público que está diretamente ligado à população. E quem atende a população, né? E hoje, pela primeira vez, se paga um mínimo de 1% do 14º. Essa é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Primeiro que já tem decisão, né, de que uma vez que o nome é salário, tem que ser salário, não pode ser percentual. Se fosse um abono, poderia ser diferente, né? No passado ninguém se preocupou com isso, que a gente pagou integral o 14º salário. Mas de lá para cá veio se dilapidando e chegou a vergonha, eu acho isso uma vergonha, uma agressão, uma ofensa ao funcionário público, pagar 1% de 14º salário. É uma vergonha. E como é que você enxerga hoje, você olha para o quadro de funcionários ou contratados, de quem trabalha na prefeitura, um grande número de pessoas sem entrada pelo concurso público. Como se prejudica o serviço, o trabalho da casa? Eu não sei, eu não entendo o que acontece com a justiça em Teresópolis hoje. Tribunal de Contas, na nossa época, qualquer contratação era questionada, se era obrigado a fazer. Tanto é que os últimos concursos públicos quem fez fui eu. E já se passam quantos anos? Você vê, 2005, né, para cá, 2004, final de 2004 que eu assumi, aí foi 2004, 2005, 2007, 2008. Né?
Já se vão 16 anos, é isso? 16, Vamos caminhar 16 anos, né, que eu saí da prefeitura, e quem fez praticamente o último concurso fui eu. E de lá para cá ninguém fez absolutamente nada. E os E servidores as estão pessoas vão aposentando, né? aposentando, saindo. Então, naquela época a gente tinha 4.000 funcionários dentro da prefeitura, hoje deve estar com funcionários ativos 2.000, se bobear, um pouco, talvez um pouquinho mais. E a prefeitura teve um orçamento que hoje nem se compara com o da nossa época, muito maior, né? Uma cidade que cresceu, tem uma demanda também maior, e o número de funcionários caiu a metade, ou menos que isso. E aí eles estão usando como quebra-galho o pote, que leva um prejuízo grande para a própria Teleprev, que é a caixa de pecúlio, do funcionário público, né? Ele gera também uma agressão ao próprio funcionário que trabalha, porque ele acaba não tendo férias, não tem 13º, não tem garantia nenhuma. Se ficar doente, o que ele vai ter? O funcionário que é pote, acaba não trabalhando às 8 horas. E o pote não cumpre a função social dele, né? A gente cumpre, percebe que não é mais aquele pote do começo. Não é. Ele foi criado para quem realmente tivesse necessidade financeira e era uma forma de você ajudar. Hoje, né, a prefeitura ela beneficia algumas pessoas, né, que estão muito longe de merecerem o pote, porque a condição de vida delas não permite estar dentro do projeto. E a gente vê a quantidade enorme. Tanto é verdade, né, que o prefeito agora usou o pote como máquina de negociação, que quando ele brigou com alguns vereadores, ele demitiu um monte de pote. Quer dizer, ele assinou, ele atestou que era barganha política. Agora, e detalhe, segundo o próprio SINDPMT, no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, quando começou a atual gestão, era aproximadamente 700 potes, e agora, até recentemente, antes dessa derrubada de cargos aí, eram 3.000, mais de 3.000. A gente vê um número absurdo. Ninguém faz nada. O que eu fico assim, boquiaberto, é que a gente que sofreu tantos processos, era mais por perseguição política, a gente percebe isso, mas, né, hoje nada acontece. A justiça, talvez, porque desde que eu saí da prefeitura, fui o último prefeito a cumprir o mandato integral. De lá para cá, todos eles não cumpriram o seu mandato integralmente, né? Foram afastados, cassados, etc. Do mesmo jeito que acontece no estado do Rio de Janeiro, talvez a justiça fique preocupada em que esse também não saia cassado e não se move contra, né, essas barbaridades que a prefeitura tem feito. É lamentável, é triste a gente ver isso. Acontece cada situação que você não pode acreditar. Fala, olha só, será que ninguém está enxergando isso? Estão pegando a Constituição, rasgando, jogando fora. Bom, voltando no tempo do seu governo ainda, a gente lembra de reforma do Pedrão, de um time de futsal que levava o nome da cidade para fora do município para grandes competições, outros times vindo à cidade, como o Vasco, como o time de Petrópolis, que eu lembro que tinha um time forte, evento de Natal, ou seja, tinha uma grande... Flamengo, vamos falar do Flamengo. O Flamengo, você tem que puxar a sardinha, lógico. Não posso falar do meu Mengão. Então eram muitos eventos esportivos, culturais, obras e realizações que a gente não percebe acontecendo hoje com tanta frequência. Olha só, a última escola, e foi uma só, quem fez na cidade, salvo engano, foi o Arley. Uma escola em bom sucesso, né? Eu fiz 4 grandes escolas, 7 ou 8 creches, né? Vários postos de saúde. De lá para cá, ninguém fez mais nada. E a gente vê hoje, anuncia uma grande reforma, até com um valor absurdo, questionado, e não termina. Projeta, aquele projeto bonito, papel, e não termina. Então, a gente vê isso, eu vejo isso com muita tristeza. E apesar disso tudo que a gente fez e construiu, nós tínhamos um carnaval que era referência na Serra, nós tínhamos o esporte bombando, né? Porque quando se falava em Teresópolis, pensava-se em CBF. Quando o futsal foi disputar a Liga Nacional, a gente aparecia na Sport TV, toda semana um jogo de Teresópolis na Sport TV, né?
nós tivemos eventos aqui na cidade em que durante 2 meses, Teresópolis todo sábado aparecia o Luciano Huck, porque ele fez um programa que os artistas vinham, ficavam aqui, ficaram no Hotel Tom, usavam a cidade como referência. Então a abertura do programa era sair do Rio de Janeiro, mostrar todo o caminho, chegava em Teresópolis, as belezas de Teresópolis. Isso aconteceu. O Natal que nós fizemos, né, que Edna, que foi a grande responsável por esse Natal, né, foi um Natal que foi talvez um dos melhores do estado do Rio de Janeiro. Era um grande chamariz para a cidade, né? Todo mundo vinha para cá no final do ano. Você vê se agora aí... E aliás, eu ia falar isso, quando a gente olha agora um mês atrás aí, essa decoração natalina, que pouco passou das lâmpadas em árvores, e uma árvore na reta, e não teve. Agora você... Mas eles quiseram fazer diferente. O nosso Natal era o Natal de luz. Esse foi da escuridão. Um Natal sem luz. E eu ia te perguntar da importância da Edna mesmo, né? Da primeira-dama, como realmente fazendo parte do governo, ajudando na questão social ou na questão cultural, né? A Edna foi muito presente no seu governo. Ah, sem dúvida. A Edna, ela não ocupou cargo nenhum no governo, né? Às vezes até fala, pô, por que eu não ocupei cargo? Eu falei, não tinha que ocupar cargo. Ela era esposa do prefeito e atuava, e estava à frente. A Edna, todo final de semana nós tínhamos uma ação social em cada bairro da cidade, que ela estava junto com a secretária de Desenvolvimento Social, e ela estava à frente, né? A gente, às vezes, algumas pessoas até vêm comentar comigo de vez em quando, né? A gente conseguiu uma vez uma doação da Receita Federal de uma quantidade enorme de casacos, né? Que tinham sido apreendidos, né? Foi doado para a cidade, e nós fizemos uma doação para as pessoas. E nesses eventos de final de semana, ainda mandava botar um espelho e fazer com que a pessoa experimentasse cada casaco, né? Porque não era só entregar, não era só entregar. É humanizar. É humanizar a ação. Então ela foi fundamental no governo. Eu acho que o Natal que ela fez foi um projeto que foi maravilhoso, não só, né, por decorar a cidade, mas ter um envolvimento com o meio ambiente fundamental, teve um envolvimento com as escolas. Eu ia lembrar disso, né? Muitas crianças envolvidas nesse projeto. Não, foi um projeto assim que eu acho que foi muito bom. E eu acho que tudo acaba e novas coisas acontecem. O que a gente lamenta é que Teresópolis não tem um programa de Estado, um programa de governo que seja de Estado. Tem os programas das pessoas. E aí, a tendência é que quando o novo prefeito assume, tudo aquilo de bom que você vinha fazendo, ele quer destruir para que você seja esquecido. E quer implantar o que é dele. Então a gente nunca vai chegar num ponto em que todas as coisas fiquem boas. Ora, se o Petro foi bom no esporte, se o Petro foi bom na cultura, tá, vamos tocar do jeito que vinha e vamos consertar o que deixou de ser feito. E vamos se foi bom melhorar, na saúde, né? Se ele acha que pode melhorar, vamos melhorar. Vamos melhorar outras coisas. Eu, quando assumi a prefeitura, né, eu peguei alguns projetos do ex-prefeito e dei continuidade, porque eu entendia que eram razoáveis. O Promage, por exemplo, foi criado por ex-prefeito. Eu dei continuidade ao Promage. A única coisa que eu fiz foi tirar o Promage da rua, né, que a gente não estava ensinando, estava ensinando os caras a serem flanelinha, e coloquei eles para aprenderem a trabalhar dentro da prefeitura. Nós temos hoje um juiz de direito que era Promage. Da época do seu governo. Entendeu? Por quê? Caso. Porque ele começou a fazer estágio dele como Promage dentro da Procuradoria, se apaixonou pelo direito, era uma pessoa muito estudiosa, né? Conseguiu fazer faculdade e é juiz hoje. E essa é a função, né? A gente vai o Promage para atender o turismo, não era só ficar na rua como o flanelinha, né? Embora hoje está muito pior, né? Que nem Promage eles usam, eles fazem um balaio de gato numa empresa que vem só para cobrar. Eu não entendo muito isso. E vai para São Paulo. Petro, você falou dessa questão de reaproveitar bons projetos de outros governos, se manter ideias, aproveitar pessoas, e remete a uma bandeira de campanha da atual gestão, né, desde lá do primeiro, que era atacar os antecessores com um discurso de velha política e tudo mais. Como é que você vê essa questão, esse ataque direto, e que a gente percebe que, no final das contas, novo não veio de verdade? Não, acho que veio novo. Eu nunca vi tanta incompetência.
né? Se essa é a nova política, pelo amor de Deus, vamos acabar com ela o mais rápido possível. Porque, na verdade, a prática dele é a pior possível, né? Eu acho que, quando ele fazia o discurso, dinheiro tem, o que falta é gestão, e agora? Cadê? Cadê a gestão? Não existe. E ele continua dizendo, no último embate que ele teve com a Câmara agora, não, porque a velha política está querendo derrubar, atrapalhar. Que velha política querendo derrubar, atrapalhar? Quem tem de velho nessa Câmara que está lá hoje? Eu tenho muita saudade da Câmara da minha época. Não é? Tenho muita saudade da Câmara da minha época. Tem seus problemas? Tem seus problemas. Nunca foi perfeita. Mas naquela época os vereadores pensavam no povo, faziam coisas pelo povo. Hoje tem alguns que esquecem do povo, só lembram do povo na hora da eleição. E aí fica muito complicado. Entendeu? E a Câmara hoje está lá, tem um ou outro expoente, né? E na verdade a Câmara é muito retrato do governo. Quando o governo é bom, a Câmara acaba sendo boa. Quando o governo é ruim, a Câmara acaba sendo ruim. Porque nem todos os vereadores têm a coragem de ter embate, se posicionar como deveria. Um outro discurso da atual gestão é sobre a gente pegou uma prefeitura extremamente quebrada. Quando você assumiu a prefeitura lá atrás, a prefeitura estava tudo em dia, tudo certinho, ou você também assumiu dívida? Olha só, a gente também assumiu dívidas de precatório, mas a prefeitura estava em dia. Eu sou obrigado a dar a César o que é de César, né? Assumiu a prefeitura, que tinha uma estabilidade financeira, só que tinha um problema sério de uma dívida muito grande, antiga. Eram 2 precatórios que tinha. Acho que era Vivendas da Serra, se eu não me engano, que era um empreendimento que teria sido autorizado no alto pelo governo municipal, depois aquilo era uma APA, aí o prefeito municipal decretou uma APA municipal em cima de uma APA federal e autorizou a construção do empreendimento. No final, o governo federal veio e proibiu, e aí a prefeitura foi obrigada a indenizar, e tinha esse estava em pagamento, e eu terminei as últimas 2 parcelas do meu governo. E teve o famoso precatório da Praça Olímpica, né? Que era um dinheiro muito grande na época, não tinha mais solução. O ex-prefeito Mário Tricano, ele já era para ter pago a primeira prestação. Quer dizer, na verdade, ele já era para ter pago, tentou entrar com uma outra defesa, o município foi punido com uma multa de 10% em cima do valor total, porque estava empurrando com a barriga, né? A primeira ele já era para ter pago, não pagou, e estourou no meu colo. E a gente fez um acordo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não foi só com ele, foi através do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que o município teve um desconto de quase 50% em relação à dívida, pagando parcelado durante 5 anos. Né? Então, e a gente fez proporcional ao aumento do orçamento, que era para não prejudicar muito a cidade. Nós pagamos 3 parcelas e ficaram 2 para o outro prefeito pagar, que também não pagou. Só que o que aconteceu? Quando foi feito o acordo no Tribunal de Justiça, foi determinado o seguinte, que caso não se cumprisse o acordo, perderia-se o desconto. Então, por exemplo, se valores hipotéticos, não me lembro o valor agora, se a dívida era de 100 milhões e caiu para 50, e eu vou pagar 5 de 10, se eu deixar de pagar uma em dia, volta os 50, volta a diferença. Então, resultado, né? O município hoje deve muito mais, né? Nós pagamos praticamente 60% ou 70% da dívida. O município hoje deve muito mais do que devia, com ela integralmente em função das correções. Essa é a nova política que eles estão falando. E fora o resto, eu não deixei um precatório para ninguém pagar, por culpa minha. Né? O que é precatório? O cara tem uma ação contra a prefeitura porque você deixou de pagar alguém, deixou de fazer alguma coisa. O prefeito não herdou nada meu. O único que ficou daquela época é o que estava sendo pago e que deixou de pagar. De lá para cá surgiram vários. Agora, o que você mesmo já falou, né? E apesar desse acúmulo que veio
sendo gerado nos governos posteriores até chegar ao atual. O discurso de campanha era que dinheiro tinha na prefeitura, não tinha na gestão. Ou seja, no primeiro ano já era para ter regularizado tudo. Não fizeram nada. Olha só, eles não conseguem fazer nada. Não conseguiram administrar, né, o aterro. Que virou lixão de novo. Virou lixão de novo. Me dá uma tristeza, mas me dá uma tristeza absurda. Porque aquilo foi feito de uma forma em que a cidade, se trabalhasse adequadamente, ia durar mais pelo menos 25 anos o aterro, do jeito que estava. Até porque nós fizemos toda a primeira parte, a segunda parte do projeto do aterro era para o município não tinha condição de fazer, até tinha, mas ia apertar muito o município. Nós fizemos um consórcio com São José do Vale do Rio Preto e com Carmo. O Carmo não tinha interesse de botar o lixo aqui, porque já era terceirizado, mas ele assinou o convênio com a gente. E o lixo de São José de um mês era menos do que um dia de recolhimento de lixo de Teresópolis. Então não foi isso que pesou para a gente. E aí ganhamos do governo estadual a verba, que era do FECAM, para poder fazer a segunda parte da obra. Só que eu não quis a verba, eu preferi que o Estado fizesse a obra. Eu tive meus motivos para isso, né? E o Estado fez a obra, não terminou dentro do meu governo, terminou no governo Jorge Mário. Né? Lembro que foi logo nos primeiros meses, né? Que mostra que já estava tudo praticamente pronto. E aí o aterro ficou adequado. Mas teve uma tempestade que teve um escorregamento de uma parte do lixo, lá daquela ponta, mas nada que obrigasse ou fizesse com que o lixo deixasse de funcionar daquela forma. Né? Nós tínhamos um sistema de triagem de lixo, né, com bancada dentro do aterro. Se fechou aquilo, deixou de se fazer aquilo. E perdeu o controle. Perdeu tudo. Aí voltou o catador aí para o lixão, aí o que eles pegam lá hoje é separado, né, nas entidades particulares que recolhem esse lixo. Enfim, voltou para trás. Então é uma coisa muito séria que a gente lamenta, porque foi a falta de compromisso, de comprometimento. Talvez o ciúme de chegar e falar, olha, quem resolveu o problema do lixo de Teresópolis foi o Petro, não foi eu não. Quem resolve o problema de Teresópolis é o povo de Teresópolis. As pessoas têm que entender isso, né? Então, essa é a grande diferença. Agora, jogaram fora muita coisa boa que havia sido feita. Não é só do meu governo, não, de outros também, mas... Além de ex-prefeito, de muito envolvido na política, né? desde que eu lembro do Petro aqui em Teresópolis, envolvido na política. Você é médico, é da área de saúde. Você olha hoje para o que a gente vê, o que está acontecendo aí, esses problemas, falta de atendimento ou o atendimento insuficiente, mudou alguma coisa da sua época para cá? Como é que você tem acompanhado essa situação? Olha, não tem nem comparação, né? Na nossa época não faltava remédio, não faltava consulta, é o que eu disse, né? Nós tiramos mais de 10 mil pessoas do Sistema Único de Saúde em função do próprio plano de saúde da prefeitura. Então as pessoas tinham mais facilidade de ter acesso. Só que a gente sabia que isso ia acontecer um dia. Tanto é que eu desapropriei a Casa de Saúde sabendo disso, que a gente ia acabar ficando refém dos hospitais da cidade. E o SUS, ele paga muito mal. Então é natural que o São José não queira atender SUS, que a Beneficência não queira atender SUS, que os hospitais aqui não queiram atender SUS. Então, com essa visão, eu desapropriei a Casa de Saúde. Desapropriei, começamos a trabalhar na Casa de Saúde, tanto o prédio grande, quanto o prédio, que era de 2 andares só embaixo. E foi pago, a desapropriação foi depositada em juízo, só que nós cometemos uma falha, né? Vale a pena a gente lembrar isso. Como a gente já estava dentro da Casa de Saúde, porque primeiro eu fiz um aluguel, depois o negócio achou que era política, resolveu entrar com uma ação dizendo que não podia fazer o aluguel. E podia, mas tudo bem. Aí eu consegui o dinheiro para desapropriar, que foi quando nós vendemos a conta da prefeitura para o Santander. Foi o maior valor que o Santander pagou para ter uma conta, porque estava vinculado à aquisição do hospital. E nós desapropriamos a Casa de Saúde e pagamos. Quando nós desapropriamos a Casa de Saúde, foi debitado do valor da desapropriação todo o aluguel que
tinha sido gasto com a Casa de Saúde. Foi debitado da desapropriação. Foi debitada da desapropriação toda a dívida que a Casa de Saúde tinha com a prefeitura. E foi depositado em juízo a diferença do dinheiro. Por quê? Porque ninguém sabia quem era o verdadeiro dono da Casa de Saúde. Existia uma guerra, né, de sócios lá dentro e uma série de dívidas que a Casa de Saúde tinha que pagar. E esse dinheiro era suficiente para tudo. Estava depositado em juízo. Só que como nós estávamos lá dentro, a minha procuradora na época não fez o pedido da emissão de posse, que é uma fase jurídica que era obrigatória. O juiz na época mandou para a prefeitura um comunicado dizendo que se não fizesse, que tinha que ser feita a emissão de posse. E ela respondeu que como a posse já estava no município, já era mansa, porque nós estávamos lá dentro, ela entendia que não precisava fazer. Bom, o juiz respondeu que tinha que fazer. Só que quando ele respondeu, já era Jorge Mário. Quem recebeu foi o Antônio Geraldo, que é meu amigo. Antônio Geraldo é meu amigo. A esposa dele foi minha secretária da mulher na época, Joselice, doutora Joselice, uma pessoa maravilhosa. E aí, né, por uma questão política, eles pegaram o dinheiro de volta. Eles não fizeram emissão de posse, sacaram o dinheiro de volta para a prefeitura, simplesmente falaram, não foi o Petro que desapropriou. E eles iam desapropriar depois da Casa de Saúde. Só que não fizeram. Quem perdeu foi o município. Esse dinheiro, ele era carimbado, ele era específico para isso, porque foi esse compromisso. Se eu não me engano, salvo engano, o Arley, quando assumiu, ele usou esse dinheiro com autorização da Câmara para poder comprar um terreno lá perto do Rosário. Que, aliás, não fizeram nada até hoje. Era para construir até hoje, não fizeram nada. Exatamente. Então a cidade deixou de ter um hospital, o dinheiro foi para um terreno que até hoje não tem nada, né? E o povo não tem onde se internar. Na verdade, hoje em Teresópolis, o povo não tem onde morrer. Não é nem sobreviver, não, é morrer. Então, nós estamos passando por essa dificuldade muito grande e eu lamento, porque a dívida que a prefeitura tem com os hospitais hoje, ela se avoluma cada vez mais, ninguém discute a dívida. E veja bem, o que acontece? Toda vez que a dívida começa a ficar muito grande, a FES ou os hospitais de uma forma geral ameaçam parar. Sempre final do ano, ninguém né? para, ninguém para chegar e falar, olha só, não está bom. O que nós temos que fazer? Aí o que o prefeito faz nessa época? Aumenta o valor mensal do que vai pagar, né? E paga um pedacinho da dívida. É a mesma história. Você ganha R$1.000 por mês, você é meu funcionário. Eu te devo 3 meses de salário. Um dia que você está mais irritado, com você falar, a partir de hoje tu ganha R$2.000 por mês. Tu fica feliz, mas não continua sem receber. E a dívida só vai aumentando. O que adianta? A dívida só vai aumentando. E ninguém discute a origem dessa dívida. O que realmente é, se é compatível. Existe uma verba que o Hospital das Clínicas recebe, que foi criada na minha época, né? Por quê? O hospital era o único do hospital da cidade que atendia emergência. Fazia 780 atendimentos por dia no pronto-socorro, atendia a emergência toda da cidade. E eu entendia que ter um clínico, um pediatra, um obstetra, um cirurgião de plantão, um ortopedista de plantão, era pouco. Porque imagina o seguinte, tua esposa vai lá ter neném, o médico vai para o centro cirúrgico fazer o cesárea ou para a sala de parto. Chega uma segunda, tendo neném, quem vai atender? Ah, mas eu tenho o cirurgião, tenho o clínico. Aí que nós fizemos, desde que eles mantivessem a UTI neonatal e desde que eles mantivessem 2 plantonistas de cada área no pronto-socorro, inclusive 2 anestesistas de plantão, nós cobrimos essa despesa. Então foi feito um cálculo quanto é que custa essa equipe. Então foi criada na época uma verba de incentivo que é muito tempo, mas se eu não me engano era R$150 mil por mês a mais. O hospital pagava, independente do que trabalhava ou não, mas só que eles faziam. Toda vez que teve problema, o prefeito foi lá e aumentou. Então os 150 foi para 300, foi para 500, foi para 1 milhão, para 1,5 milhão. E o município hoje não tem condição de pagar, porque o que o hospital atende do SUS, vem verba da verba federal, é pago por procedimento. Já cai na caixa. Ele vem. O que falta é o município, às vezes, deixa até de ganhar o que ele produz, porque o hospital produziu mais. Tá?
Mas o que acaba ficando pendente é essas verbas que foram criadas com verba do município para cobrir essa diferença. Então, a cada vez que passa, esse dinheiro aumenta. Hoje deve estar, não sei o valor que, eu não vi o contrato que está hoje, mas se você botar hoje 2, 3 milhões, são 30 milhões por ano, 40 milhões por ano. Aí vai juntando, vai juntando, vai juntando. Hoje está aí, 90 milhões que devia para a FESO, e ninguém bota dedo na ferida. O que é botar o dedo na ferida? Ô FESO, o que vocês fazem para a cidade hoje? A grande urgência? Beleza. A tabela do SUS é pequena, então eu vou pagar o diferencial da tabela do SUS. Mas que se pague porque efetivamente é feito. E que o povo possa ser atendido. Hoje você tem dificuldade de arrumar uma vaga para se internar. E nessa questão parece dor de dente. A gente fica, quando o dente dói, a gente lembra de ir ao dentista. Aí passou, você fica 3 anos sem ir lá. Exatamente. É feitura agora. E a cárie continua comendo o lá. dente. Aparentemente resolveu, voltou. Vai chegar em dezembro, vai parar de novo. Vai atrasar, infelizmente, essa situação. Então, o que falta hoje é isso, é botar o dedo na ferida, mas tem que ter vontade política de resolver. Só que essa vontade política só existia na velha política. Na nova política, acho que não tem vontade, não. Bom, Petro, sobre essa nova política, aí um tema que tem sido muito debatido é a questão da água de Teresópolis, né? Essa, entre aspas, venda da água do esgoto. Eles não gostam que utilize o termo venda, mas é a venda da água do esgoto do município. Você acha que foi feito da maneira adequada? Atende a cidade? Olha, eu estava conversando até com o Vanderlei antes aqui, né? Que tinha que fazer, tinha que fazer. Isso ninguém discute. Tem que se cumprir a lei. Só que a forma de fazer foi totalmente irregular. Foi feita por debaixo dos panos, com carta marcada, né? Eu fui prefeito, a gente sabe como é que isso funciona. E, lamentavelmente, ele teve um amparo, o apoio de quem deveria fiscalizá-lo. E quem fiscaliza o governo municipal? Em primeiro lugar, a Câmara, depois o Ministério Público. Ele teve apoio, né, da Justiça. Fez o que bem quis. Agora... São 25 anos, né? Eu acho que a gente não dura até lá. Porque, olha só, primeiro que tem um passivo enorme para se pagar para a SEDAI, porque ninguém discutiu isso e ninguém resolveu, deixou-se uma coisa resolvida. Então tem um patrimônio da SEDAI envolvido que tem que ser reembolsado. O dinheiro que entrou, ninguém sabe para onde foi exatamente. Você tem uma conta de água que já começa com 10% mais barato que a antiga. A compensação baixou 20% a cota mínima. A taxa mínima, por exemplo, você tinha 15 metros cúbicos de taxa mínima. Hoje baixou 10% o valor, mas só que a taxa mínima é a partir de 12. E aí? Explica para mim. É aquela maquiagem. Então foi feito para enganar neném. Entendeu? Agora, o que eu vou falar, para um político falar, é muito ruim. Mas cada um tem o governo que merece. Quem se mobilizou? A gente conhece os grupos que trabalharam nessa Quem se mobilizou contra isso? Qual foi o movimento que a população fez para contra? Vai fazer agora, quando chegar 2 contas seguidas? Aliás, quando o Diário divulgou aí que seriam 2 contas, teve gente que foi para a rede social falar que não, estão exagerando, vai chegar fevereiro e março 2 contas. E a hora que começar a ter o saneamento? A hora que começar a ter o esgoto tratado? E aliás, olhando a grosso modo, mesmo sem entrar nos detalhes desses projetos todos, vamos resolver o problema do esgoto do Rio, a gente vai para as cidades onde a mesma empresa trabalha, a gente percebe Rio similar ao nosso Paquequé. Então, no mínimo, curioso, né? Olha, esperamos que não seja assim. Tem alguns lugares que é bom, acho que o projeto... Esse projeto eu tenho, quer dizer, não é esse projeto, a gente fez na nossa época um projeto para isso também. Na verdade, o que nos matou muito na nossa época foi a audiência pública que nós fizemos, que a Anaísa presidiu. A gente queria tanta transparência que eu pedi para a promotora do meio ambiente na época presidir a audiência pública, achando que o respeito seria até maior.
Aí a SEDAI trouxe o pessoal do Rio de Janeiro, fizeram uma bagunça danada, ela suspendeu a audiência pública. Que não era para tirar a SEDAI, era para aprovar o plano de saneamento de Teresópolis. Que a nossa ideia na época era fazer em conjunto com a própria SEDAI. Eu não queria dinheiro para mim, não, eu queria a cidade resolvida. Até 2018, nós seríamos, eu tenho esse projeto guardado, nós seríamos 90% da cidade com esgoto tratado. E não esperem milagre, não. Você acha que eles vão quebrar Teresópolis inteira para passar tubulação de esgoto? E eles vão cozinhar isso daí? Eles vão cozinhar nesses 25 anos. Mas não vai cozinhar, não tem saída, não dá. Tecnicamente é muito difícil. A cidade aguenta isso? A estrutura aguenta isso. Não é possível. Entendeu? O que eles vão fazer? Vão utilizar a rede que tem, que não tem, mas é a rede pluvial, vai recolher isso. Tudo na beira do rio, vai fazer 3 ou 4 intervenções no rio vai fazer uma área de tratamento do esgoto e jogar água limpa de novo. Não mudou nada. Não mudou nada do que se falava. Só que isso a velha política sabia, a nova política é diferente. A diferença é que eles fazem sem falar a verdade para o povo, sem que o povo possa saber o tamanho do problema. Você vai ver a hora que começar a ter tratamento de esgoto, a conta que vem. Bom, Peto, uma vez na política, sempre na política. Futuro, Peto, continua? Tem pretensões políticas na cidade ou já chegou aquele momento só de olhar como é que está o Peto? Não adianta, a gente não consegue. Dizem que Vanderlei sabe mais isso do que eu, que em termos de história, Vanderlei que sabe. Mas diz a história que você entra na política pela mão dos teus amigos e não sai por causa dos inimigos. Né? Então eu hoje sou pré-candidato, igual aos outros, né? Todo mundo é. Tenho muita vontade de voltar para fazer as coisas que a cidade precisa, mas eu acho que a gente passa por um momento que tem que ter uma união muito maior pela cidade. É difícil, gente. Falar em política, união para política é açúcar. Infelizmente. Né? Mas a gente tem que deixar um pouquinho a vaidade de lado e tentar se unir em prol do futuro da nossa cidade. Teresópolis não aguenta mais 4 anos do jeito que vem sendo tratado. Não aguenta. E o que é pior, o próximo prefeito ele vai pegar uma cidade com 1 bilhão de dívidas, 1 ano de orçamento, contando tudo que tem que deixar de pagar, contando o que deve ainda para o funcionário público da última parcela de aumento que não cumpriram até hoje, contando os precatórios que tem. Não estou botando aí a dívida da SEDAI, que se botar vai para 2. Então, como é que o prefeito vai administrar uma cidade que tem 1 bilhão de orçamento com 1 bilhão de dívida? Será um grande desafio, mas é que você vai tem que ter desafio. Essa união e vontade. Entendeu? Agora, nós precisamos ter um prefeito que tenha hoje um prestígio fora de Teresópolis para trazer recursos de fora. Que tenha os seus contatos com seus deputados, seja num partido que tenha vários deputados, que possam trazer coisas para a prefeitura. Peto, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, vocês são sempre maravilhosos, uma audiência maravilhosa, nossa co-irmã aqui. Né? Quero agradecer a você, agradecer ao Júnior, ao Vanderlei, né? Enfim, a toda a família Diário, por mais uma vez estar nos recebendo aqui. Obrigado. É importante discutir a política, as coisas de Teresópolis, para que a gente possa realmente ter uma cidade que evolua, que vá para frente. Lembrando que nós fizemos o mesmo convite ao prefeito Vinícius Clausen, através da assessoria de comunicação da prefeitura e diretamente a ele, mas até o momento não obtivemos resposta. Em breve, essa entrevista você vê também no nosso site, que é o netdiario.com.br.